O próximo uso de Fibonacci será usá-los para encontrar metas de obtenção de lucro. É preciso sempre ter em mente regras de sobrevivência de Zombieland #22. Na dúvida, saiba a saída. Vamos começar com um exemplo de tendência de alta. Numa tendência de alta, a ideia geral é realizar lucros em uma negociação longa no nível de extensão de preço de Fibonacci. Você determina os níveis de extensão Fibonacci usando 3 cliques do mouse. Primeiro, clique em um swing low significativo, depois arraste o cursor e clique no swing high mais recente. Por fim, arraste o cursor de volta para baixo e clique em qualquer um dos níveis de retração. Isso exibirá cada um dos níveis de extensão de preço, mostrando a proporção e os níveis de preço correspondentes. Muito legal, hein? Vamos voltar a esse exemplo com o gráfico USD-CHF que mostramos na lição anterior. O nível FIB de 50,0% manteve-se fortemente como suporte, após 3 testes, o par finalmente retomou sua tendência de alta. No gráfico acima, você pode até ver o aumento do preço acima do swing high anterior. Vamos acessar a ferramenta de extensão Fibonacci para ver onde seria um bom lugar para obter alguns lucros. Aqui está uma recapitulação do que aconteceu após a ocorrência da retração swing low. O preço subiu até o nível de 61,8%, que se alinhou de perto com o swing high anterior. Caiu para o nível de 38,2%, onde encontrou apoio. O preço então subiu e encontrou resistência no nível de 100%. Alguns dias depois, o preço subiu novamente antes de encontrar resistência no nível de 161,8%. Como você pode ver no exemplo, os níveis de 61,8%, 100% e 161,8% teriam sido bons lugares para obter alguns lucros. Agora, vamos dar uma olhada em um exemplo de uso dos níveis de extensão Fibonacci em uma tendência de baixa. Numa tendência descendente, a ideia geral é realizar lucros numa negociação curta num nível de extensão Fibonacci, uma vez que o mercado frequentemente encontra apoio nestes níveis. Vamos dar uma outra olhada na tendência de baixa no gráfico EUR/USD de 1 hora que mostramos na lição FibSticks. Aqui, vimos uma formação doji logo abaixo do nível FIB de 61,8%. O preço então reverteu quando os vendedores voltaram e trouxeram o preço de volta para o swing low. Vamos colocar essa ferramenta de extensão FIB para ver onde estariam alguns bons lugares para realizar lucro se tivéssemos vendido no nível de retração de 61,8%. Aqui está o que aconteceu depois que o preço reverteu do nível de retração de Fibonacci. Preço encontrou suporte no nível de 38,2%. O nível de 50,0% mantido como suporte inicial, depois tornou-se uma área de interesse. O nível de 61,8% também se tornou uma área de interesse, antes do preço cair para testar o swing low anterior. Se você olhar para frente, descobrirá que o nível de extensão de 100% também funcionou como suporte. Poderíamos ter obtido lucros nos níveis de 38,2%, 50,0% ou 61,8%. Todos esses níveis funcionaram como suporte, possivelmente porque outros traders também estavam atentos a esses níveis para obter lucros. Os exemplos ilustram que o preço encontra pelo menos algum suporte ou resistência temporário nos níveis de extensão Fibonacci e nem sempre, mas frequentemente o suficiente para ajustar corretamente a sua posição para realizar lucros e gerir o seu risco. Claro, existem alguns problemas a serem resolvidos aqui. Primeiro, não há como saber qual nível exato de extensão de Fibonacci fornecerá resistência. Qualquer um desses níveis pode ou não atuar como suporte ou resistência. Outro problema é determinar de qual swing low começar na criação dos níveis de extensão Fibonacci. Uma maneira é a partir do último swing low, como fizemos nos exemplos, outro é do swing low mais baixo das últimas 30 barras. Novamente, a questão é que não existe uma maneira certa de fazer isso, mas com muita prática, você tomará melhores decisões ao escolher os pontos do swing. Você terá que usar seu critério ao usar a ferramenta de extensão Fibonacci. Você terá que avaliar por quanto tempo a tendência continuará. Mais tarde, ensinaremos métodos para ajudá-lo a determinar a força de uma tendência. Por enquanto, vamos prosseguir para impedir a colocação de perdas.